A Bíblia fala que sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é simplesmente o quê? Impossível agradar a Deus. Então eu quero que você entenda isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Porque a Bíblia diz, na sequência do versículo, Hebreus 11:6, na sequência do versículo, a Bíblia vai dizer o seguinte: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então todo mundo que se aproxima a Deus precisa acreditar que Ele existe. E também precisa acreditar que Ele é galardoador. O que é isso? Que Ele abençoa, que Ele reparte, que Ele distribui, que Ele faz, porque você se aproximou dEle. Amém? Porque você buscou Ele. Então nós não podemos de maneira nenhuma rejeitar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer em nós, e aquilo que Deus quer fazer através e por nós. Amém? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu estava escutando alguns pregadores que eu gosto muito, falando sobre fé, principalmente o Spurgeon, né, que já tem mais de 200 anos que partiu dessa terra. E ele também falava que ouvia pregadores que estavam mais de 200 anos antes dele nessa terra. E esses pregadores puritanos e mergulhados no Espírito Santo também ensinavam que sem fé é impossível, simplesmente impossível, de você agradar a Deus. Então você não agrada a Deus pela sua mente, você não agrada a Deus pelo que você acha dele, você não agrada a Deus por essas coisas, você agrada a Deus em fé. O principal motivo da nossa existência, por que nós existimos, querido, nessa terra e no céu, é agradar a Deus, e por isso precisamos ter fé. Então o principal motivo que nós existimos é para agradar a Deus. Amém, querido? Os filhos não entendem isso, mas eles deveriam agradar os seus pais, eles deveriam honrar os seus pais, todo o tempo em que os seus pais estivessem vivos. Não importa quantos anos eu tenha, se eu tivesse o meu pai e a minha mãe, a minha obrigação seria honrá-los enquanto eles estiverem vivos. Se o meu pai e minha mãe me machucou, se o meu pai e minha mãe fez alguma coisa por mim, não importa, eu preciso encontrar um lugar de perdão no meu coração, para que eu continue honrando eles, porque é assim que funciona. Quem tem filho pequenininho e está criando ele, sabe, né? Diz assim, quem tem filho pequeno não dorme mais. Não, vou melhorar o negócio. Quem tem filho não dorme mais. Não é só quem tem filho pequenininho. Quem tem filho não dorme mais. Não dorme primeiro pequenininho porque ele tem que mamar, né? Eu lembro com a Giane gostava de dormir bastante, né? Hoje a Giane parece que ficou ela dorme com as galinhas, acorda com as galinhas, né? Das 5 da manhã ela começa a se movimentar na cama e falar comigo. Eu falo, não. E também sai da igreja aqui correndo, chega lá, nós vamos fazer nosso cultinho e tal, e ela vai aterrissar porque amanhã é cedo. Mas eu lembro quando Gabriel nasceu, quando eu vi, né, eu estava vendo aquela cena, o Gabriel saindo de dentro da mãe dele, a mãe dele sentindo aquela dor, um cara em cima da barriga empurrando para fora, e eu naquele negócio, meu Deus, o que é isso? De repente, plá, né? O pediatra pega, ainda pega assim no pescoço, né? Coloca assim no pescoço e puxa aquele negócio. Ele já deu um balão no Gabriel, o Gabriel já deu o primeiro mortal da vida dele, já caiu aqui, ó, puf. E eu fiquei, meu Deus, que é? Aí quando a Giane viu o Gabriel, pronto, acabou aquela dor, acabou tudo. Foi a imagem mais linda que eu vi, né, até hoje. Era encontro de mãe e filho, muito bem. Gabriel mamou até 1 ano e lá vai pedrado, 1 ano e meio, acho. Quando Gabriel tinha 2 meses,
3 meses ele mamava de 3 em 3 horas assim, reloginho, né? Ou mais novinho. Aí o bercinho estava aqui do lado, acho que menos, né? Um mês. O bercinho aqui do lado aqui. E a Giane, da hora que ele dava aquela resmungada, eu já pegava a Giane, botava sentada, já estava dormindo. Botava sentado na cama, enchia de travesseiro do lado. Aí pegava o Gabriel e colocava no peito. Aí ele mamava. O bicho era desesperado, mamava. Eu falei, meu Deus, mamava. Aí terminava o leite, isso aqui, eu botava o Gabriel no outro peito. Ele mamava. Aí eu fazia ele arrotar. Aí colocava na cama, voltava e botava a Giane dormir de novo. E a Giane dormindo. Então diz que os pais não dormem já quando nasce. Por quê? Porque aquela coisa, ou chora e tal. E o Gabriel, ele quando foi crescendo, até os 3 anos, o bicho não chamava a mãe, né? Quando ele queria alguma coisa, ele falava, pai, quer mamar? Aí eu ia lá, meu Deus, fazer mamar pro Gabriel. Da Jane nunca fez mamar de noite, né? Quase nunca, né? Eu viajei também, ela fez. Pô. Muito bem. Até esses dias atrás, o quarto do Gabriel de frente com nós, até esses dias atrás, eu falo, até um ano e meio atrás, Gabriel acordava de noite e ia lá, pai. Aí eu já falo, o que é, filho? Quero água. Eu falo, mas meu Deus, a distância de você sair de lá, vir no quarto, lá na geladeira mesmo. Lá vai eu buscar água para o Gabriel. Então, já não dorme. Aí depois, quando fica adolescente, quer ir para night, pronto, aí que você não dorme de uma vez. Aí não dorme. Aí enquanto não voltar, os filhos não entendem o pai e a mãe dizendo, enquanto você não chega em casa, eu não durmo. Eles não entendem, mas por que, meu Deus do céu? Se eu né, não estou fazendo nada, ou sei lá o que, eu só estou na balada, eu só estou dançando, não sei, mas não dorme, enquanto não escutar a porta, pec, aí... Depois vai longe da gente, daí é que não dorme mesmo. Né? Fica toda vez que vai me falar meu filho, minha filha, aquela preocupação. Daí vem os netos, pronto. Será que estão cuidando direito daquela criança, meu Deus do céu? Será que vão cuidar que nem eu cuidei? Será que... Então, o filho deveria honrar os pais só por isso. Mas honrar pai e mãe é um princípio muito forte que nos abençoa. Mas para que você pratique princípio, qualquer princípio, você precisa de fé, de crer que é princípio, então eu pratico. Não precisava ter nem o histórico, só por questão de princípio, mas existe o histórico do pai e da mãe. Então, o motivo da nossa existência é agradar a Deus. Aqueles que agradam a Deus, eles estão viajando em direção a uma recompensa final. Eles estão viajando em direção ao seu galardão. Aquelas pessoas que se decidem a agradar a Deus, eles acabaram de entrar num avião que dá em direção ao galardão. Então, se você tem por motivação, se você tem por desejo agradar a Deus, fique sabendo que você entrou dentro do avião, está na viagem, que vai te deixar lá aonde está o seu galardão. Amém? Então, é necessário que aqueles que buscam, acreditam que Deus existe, que Deus tem princípio, que Deus escreveu, é necessário que acreditem nesse livro, na palavra do Senhor. Amém? Deixa eu correr aqui. O exemplo de Caim e Abel é um exemplo interessante, porque os dois, Deus amava igualzinho. Você já viu? Eu não sei se parece que tem, né? Sempre se o pai tem vários filhos, parece que tem um que a mãe tem, né? Pelo menos os filhos sentem assim. Não sei se é assim. A minha mãe parece que ela gostava mais do irmão meu. Mas, meu Deus, se acontecesse alguma coisa comigo ou com qualquer outra pessoa, ela era a mesma coisa. Mas a sensação era que, sei lá, parece que tem filho que honra mais o pai, que puxa mais o saco de um do outro, não sei. Mas Deus tem a capacidade de nos amar iguaizinhos. Sabe por quê? Porque Ele tem o poder, a onipresença, ou seja, de ser só seu, só meu
e só nosso. Amém? Ele é um Deus do chinês, só daquele chinês, lá do outro lado do mundo. Mas Ele é um Deus que é só meu, aqui do outro lado do mundo. E Ele é um Deus que é só seu, só seu. Então tudo que Ele tem para fazer, parece que é só abençoar você, é só cuidar. Não vou falar só abençoar você, senão você vai entrar na teologia da bênção. Mas ele é só seu, ele só se preocupa com você. Ele não tem mais nada que se preocupar no mundo senão você. Amém? Isso faz dele meu Deus, faz dele o seu Deus. E Caim e Abel, os dois levaram um sacrifício. Todo sacrifício é igual, querido. Todo sacrifício era igual. Era para Deus. Ou seja, você sacrificar, eu vou deixar de fazer alguma coisa para fazer isso aqui. Eu vou deixar de fazer isso para fazer isso aqui. Agora o problema é que a grande maioria, eles não deixam de fazer nada para Deus. Porque ele diz assim, Deus é Deus. Mas Deus é um Deus próximo. Deus é um Deus que quer que você o agrade. Que espera que você o agrade. Que espera que você abra mão de alguma coisa por causa dele. Ele espera por isso. Ou você não espera que... Quem não gostaria de ter todos os filhos numa viagem? Que ele abrisse mão dos seus amigos. Que ele abrisse mão de ir em qualquer lugar para ficar com você. Que ele abrisse mão de alguma coisa. Que quantas mães estão chorando para que seus filhos abram mão de drogas. Que os seus filhos abram mão de noitada. Que os seus filhos abram mão disso, abram mão para vir aqui, para estar com eles. Porque o melhor lugar é do lado deles. Ou você acha que o pior lugar... Você acha que o pior lugar para o seu filho estar é do seu lado? Então se você é pai, você tem essa expectativa. Então compreenda, Deus também tem essa expectativa. Deus acredita que o melhor lugar para você e para mim é do lado dele. Ele espera que você abra mão de algumas coisas. Ele espera que você deixe algumas coisas para estar perto dele. Ele espera que você deixe alguns pecados. Ele espera que você abra mão do jornal, da novela, de alguma coisa para passar tempo com ele, de um filme. Ele espera que você abra mão de alguma coisa. Deus espera isso. Ele quer isso. E é princípio isso. Amém? Então só tem uma maneira de agradar a Deus, é com fé. Então você precisa acreditar naquilo. Os dois levaram sacrifício. Só que um fez com fé e o outro não. Um só fez. Pastor, como é que você sabe disso? Se você der sequência no livro de Hebreu, você vai ver assim: e Abel, pela fé, ofereceu o seu sacrifício. Mas não fala lá, Caim, pela fé, ofereceu o seu sacrifício. Hebreus diz assim: Abel, pela fé, ofereceu o sacrifício a Deus, e Deus recebeu isso, lhe foi agradável. Então, você pode fazer tudo, mas a diferença está em fazer com fé. E o que é fazer com fé? Se podemos dizer que agradar a Deus é equivalente a ser feliz, então como posso agradá-lo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso tudo que nós vamos fazer com fé. Agora presta atenção num trechinho aqui que eu quero que você leia. Esse trecho quem escreveu foi Spurgeon. Os antigos escritores, que eram extremamente sensatos, pois terão notado que os livros escritos há uns 200 anos pelos antigos puritanos carregavam mais sentido numa só linha do que encontrado numa página inteira dos nossos livros atuais. Isso ele está falando há 200 anos atrás. Agora você imagina os livros de hoje, evangélicos. Na sua grande maioria, o que estão escritos? As pregações, na sua grande maioria, o que está motivando as pessoas? Então ele estava falando que eu estou falando dele há 200 anos atrás, e ele está falando de cara que escreveu há 200 anos atrás. E carregam mais sentido numa só página que todo sentido que se possa encontrar em um volume inteiro da nossa teologia atual. Pensa, a teologia atual 200 anos atrás. Pensa na teologia atual de hoje. Os antigos escritores nos dizem que a fé se compõe de 3 elementos. Primeiro, conhecimento. Segundo, aceitação. E depois, torná-los nosso. Então a teologia dos antigos, a teologia de Atos dos Apóstolos,
ela diz que a fé, ela consiste em três segmentos. 3. Conhecimento. Como que você vai crer em quem você não conhece? Por que nós insistimos e buscamos que as pessoas dessa atualidade, que você tenha uma experiência com Deus, de novo nascimento, para você poder conhecer Deus? Porque como que você pode acreditar que Deus pode fazer alguma coisa por você, se você não conhece Deus? Se vir num culto é uma tortura, se fala em Deus para você, parece que né? Dá uma coisa ruim. Fala em Deus para você, parece que Deus já traz religião, um monte de crente com as bíblias grandes debaixo do braço, já vem um monte de coisa ruim na sua cabeça, te martelando, e você tem uma rejeição. Então não tem como você agradá-lo, porque você não crê, você está vendo Deus através de pessoas. E essas pessoas deveriam viver um evangelho totalmente diferente do que estão vivendo. Então o evangelho apresentado para o mundo hoje é um evangelho esquisito. Então está o nosso compromisso de crer nessa palavra, na sua totalidade. Se você perguntar para um camarada, você crê em quê? Por que você acredita em Deus? Eu acredito em Deus porque Ele é Deus. Mas e aí? Ou então acredito em Deus por causa da igreja. A igreja fala que eu tenho que acreditar, eu acredito. Mas o que vocês praticam? O que vocês conhecem? Não sei. Não sei. Então eu preciso conhecer. Eu vou te dar um exemplo hoje. Você precisa acreditar em Deus por causa da sua palavra. Por quê? Porque Ele deixou um manual para você. Então você precisa conhecer esse manual aqui. Se você não conhecer, não tem como agradar, não tem como crer. Você vai crer em quê? Eu acredito que isso agrada a Deus e eu não acredito que isso agrada a Deus. Está escrito aqui. Eu acredito que eu agrado a Deus desse jeito, eu acredito que eu agrado a Deus aquele, mas as pessoas não conhecem a palavra de Deus. E se você for ver Spurgeon falando, as pessoas daquela época conheciam pouco. E ele estava falando de uns 60% daquela época já tinha lido a Bíblia inteira. E eu estou para te dizer hoje que nem 20% da igreja lê a Bíblia, tem contato com a Bíblia diário, não estuda sobre a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus. Qualquer um camarada um pouquinho mais esperto dobra ele na palavra de Deus e convence ele de um monte de coisa. Porque as pessoas não querem andar com Deus, elas querem ter uma muleta e se apoiar em alguém. E aí esse alguém que você vai se apoiar, será que ele é confiável? Será que a doutrina desse alguém, será que a doutrina que você aprendeu até hoje é uma doutrina confiável? Como que você sabe se você não conhece a Bíblia? Então, para crer, eu preciso conhecer primeiro. Se você conhecer, querido, nós não vamos precisar ficar falando de dízimo e oferta, nós não vamos precisar ficar falando, para de fazer isso ou para de fazer aquilo, porque na verdade eu nem gosto de dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, porque não sou eu que eu vou passar a vida inteira tentando falar, não faz isso, não faz aquilo. Não, eu preciso viver um evangelho, ser exemplo de um evangelho, e eu preciso convocar você a viver o evangelho também, que daí você vai descobrir o que é que você tem, o que é que você não tem que fazer. Mas você só vai descobrir se você for aqui. Se você ficar nos seus achismos, porque os nossos achismos, querido, tem que ser baseados, já que é para viver achismo, então o meu achismo tem que ser baseado naquilo que eu conheço da palavra do Senhor e do Senhor, não naquilo que falaram para mim do Senhor. Amém? Já que é para ter achismo, então vamos fazer o achismo correto. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, por meio daquilo que eu conheço, eu conheço de verdade, porque você diz que eu conheço de verdade, eu vou com você, eu te lanço uma doutrina, eu te lanço outra, e você não sabe se está ou não está na Bíblia. Então esse é a grande sacada, é por isso que hoje tem um monte de enganadores, porque o povo, ele decidiu não conhecer a palavra do seu Deus, ele decidiu não conhecer o seu Deus. Tem lugares que
os pastores amaldiçoam quando você sai. E você sai com peso de maldição de lá. Por quê? Porque você não conhece a Bíblia. Se você conhecesse a Bíblia, você ia ver que Deus não faz isso. E não deu autorização para ninguém fazer isso. Amém? Eu cansei de conversar com gente que está com um jugo desse tamanho nas costas dele, um jugo, sofrendo, achando. O pastor liberou uma palavra sobre ele de condenação, uma palavra que, olha, se você sair daqui nada vai dar certo. Mas quem é o homem para fazer isso? É só um homem, querido, comedor de arroz, feijão e farinha. Se é que gosta de farinha, tá? Uns gostam de comer, e pode comer caviar, mas é só um comedor, igual você. Mas você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o seu Deus, você não tem liberdade para entrar na presença do seu Deus falar para ele: filho, quem foi que falou que eu te amaldiçoei? Quem foi que falou isso? Você só recebe maldição por quebra de princípio, querido, não porque alguém te lançou. Isso aqui não é, amém? Quebrou o princípio aí é perigoso. É igual o pai, pegou o carro do pai escondido, saiu, arranhou tudo, né? Quebrou um princípio do lar. Para pegar o carro, precisa ter minha autorização, precisa ter meu, né? Vai dirigir com cuidado, mas você não louco aí, tomou todas e meteu o carro, não sei na onde, e volta para casa, que nem esses vídeos que eu vejo por aí. O Gabriel gosta de se divertir com ele. O cara bate o carro, né? Tá bêbado, um carrão, o cara fala: você bebeu? Não, não bebi não, bebeu sim. Por que você fala que eu bebi? Porque você está cheirando, né? Não estou cheirando não, você bebeu, não bebi, bebeu, não bebi, bebeu. Fala agora, você pega esse carrão aí e faz não sei o que, faz não sei o que, faz não sei o que. Fala: não, só porque nós é rico, nós tem que ser pobre. É uma confusão naquele vídeo que até agora eu não consegui entender o que o cara estava falando, mas estava sendo, né, sendo entrevistado. Aí quando chegou em casa, imagina o pai dele, falou: abençoado, a sua cara e a minha caminhonete está em mais de 1 milhão de visualizações pelo mundo afora. Né? Você foi lá e falou: eu pago. Né? O cara vai no bolso do pai dele. Ele nunca ganhou nada, mas vai no bolso do pai. Eu pago, o seguro paga, nós pagamos, nós temos condição, né? Não sei o que. O pai só está falando: nós pagamos, né? Nós pagamos. Então quebrou o princípio, fica perigoso. Mas vamos lá. Conhecimento para quê? Para crer, preciso conhecer as Escrituras, confiar nela. Aí contém tudo o que me é de direito e de dever. Precisa conhecer. Segundo, aceitação. O homem pode conhecer a Bíblia, porém pode não crer nela. Por isso é necessária a aceitação. Ter a Bíblia como a doutrina que vai engolir todas as outras. A Bíblia contém toda a verdade e não vou usar um pouco do que acho e um pouco da Bíblia. A Bíblia precisa ser aceita no seu todo. Amém? Então como é que eu vou ter fé na Bíblia? Conheço a Bíblia, mas não aceito. Tem coisas na Bíblia que eu não aceito para mim. Tem coisas na Bíblia que não é para mim. E será para o contexto de 1900 bolinha? Não é para mim. Não tem como agradar a Deus lendo a Bíblia. Um dia um cara falou para mim o seguinte, e deve ter falado para um monte de gente, muitas pessoas já falaram isso, e eu ouvi isso de alguém, por isso que falei também. Mas o cara disse para mim assim: eu não acredito na Bíblia. Não era médico, esses engenheiros de como é que fala? Mecatrônica, como é? Mecatrônico. Cara inteligente. Eu não acredito. A Bíblia foi escrita por um homem. Eu falei: a Bíblia foi escrita por um homem. E os livros que você estudou, foi escrito por quem? A evolução, a teoria da evolução foi escrita por macaco? Quem que escreveu a teoria da evolução foi macaco? Por isso que você acredita nela? Né? Os seus livros lá do mecatrônica ou de medicina, ou sei lá qual é a coisa que foi escrito por quem? Por anjo?
Foi anjo que escreveu o seu livro de medicina? Ou foi alguém que tem o conhecimento da medicina que escreveu para você, que passou tempos e tempos e tempos e tempos e tempos. A medicina vem desde que mundo é mundo, vem evoluindo, vem crescendo, as pessoas vão se dedicando a estudar, escrevem teoria, aí você não vai rejeitar nada, porque foi o homem que escreveu. Agora a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, homens que viveram com Deus, coisas que nós jamais viveríamos. Ela foi escrita por alguém que conheceu Deus, que viveu com Deus, que recebeu a revelação de Deus, que provou que Deus é Deus. Pessoas que viveram por fé, querido, pessoas que à sombra dele curaram os enfermos, pessoas que ressuscitaram mortos, pessoas que fizeram tudo isso. Pessoas que viveram por fé. Vai ficar interessante essa palavra a partir de agora. Vê se você consegue, eu tinha mais 3 ou 4... Tornar nosso, confiar nele, pode segurar nos braços. Esse outro ponto eu vou mergulhar onde eu quero mergulhar hoje. Tornar nosso. Está tendo um incêndio. Aí tem uma criança lá em cima. Ninguém consegue chegar lá. O incêndio está acontecendo aqui, a criança está lá no 3º andar. Então ela está na janela, vem um cara grandão e fala: pula. Pula. Tem 2 coisas. Você precisa ver, saber que tem alguém ali, mas você precisa confiar que aquele cara vai aguentar seu peso. Assim é fé. Você está num emaranhado de coisa. Deus fala: meus braços, é seu. Você sabe que você tem Deus, você conhece a Bíblia, você viu Deus fazendo, mas você precisa acreditar que a tua salvação, daquele fogo, de qualquer outro fogo, está nos braços dele, e ele é poderoso para suportar o seu peso e te carregar no colo. Amém? Qual que é o maior inimigo da fé? Medo. É o maior inimigo da fé. Querido, é normal nós termos medo. Como que eu não vou ter medo da gripe asiática? Como que eu não vou ter medo de bandido? Como que eu não vou ter medo de terrorista? Como que eu não vou ter medo da dengue? Eu duvido que ele não está com medo da dengue. Afinal de contas, são milhares de campograndenses, milhares. Eu não me atrevo nem a dizer quanto, porque também não sei, mas são milhares. Vou fazer que nem o Lula, não sei quantos milhões de crianças na rua. Lula, se tiver tudo isso, você não anda na rua. Então não vou me atrever, só vou falar que são milhares. Mas eu já ouvi 4, já ouvi 11, eu sei que são milhares. Lá na sua casa você tem certeza que o mosquito não está, mas e na rua? Então nós andamos por medo. E o medo cancela a fé. O maior inimigo da fé é o medo. Querido, você não conserta um casamento com medo, ou conserta? Você conserta um casamento com medo, querido? Não, você conserta com fé, crendo que Deus pode fazer. Você não tira um filho das drogas com medo. Você não ganha concurso, você não vai lá fazer uma prova de um concurso com medo dela que você não passa. A partir do momento que você tem determinação, a partir do momento que você crê, você vai e faz. Amém? Então o medo, nós falamos, é normal ter medo. Deus falou: eu não vos dei espírito de covardia, mas te dei espírito de poder, de amor e de uma mente pura. Amém? Então o medo é uma coisa terrível. Você acha que Abraão errou por quê? Abraão errou porque ele tinha quase 100 anos. Deus falou que ele ia ser, tornou a falar que ele ia ser pai, mas ele não acreditou muito naquilo. Ele teve que ir na onda da Sara. Ele teve medo de não ser pai e de não ter a promessa. Ele teve medo. Então o medo corroeu a sua fé. Eu tenho medo de casar errado, eu tenho medo de fazer isso errado, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de falar para minha mulher, eu tenho medo de falar para meu marido, eu tenho medo. O medo é o que mais destrói a fé. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé.
Amém? Eu não vou fazer isso aqui não, eu não vou viver esse princípio aqui não. Deus, se eu deixar isso, olha o que vai acontecer com as minhas finanças. Eu não vou dizimar, não vou ofertar, não vou fazer nada, porque isso não faz mesmo. Mas nunca vai saber a lei da semeadura. Nunca vai ter um testemunho para contar. Fiz isso, ouvi a voz de Deus e fiz. Por causa disso, Deus fez isso. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Não é porque eu estou tirando dinheiro e não é nada disso. Que quem me conhece sabe muito bem que essa conversa não cola comigo. Então eu não preciso ter medo de falar o que eu vou falar agora. Mas eu estava numa reunião na Bolívia, querido. Eu fui para a Bolívia em 1996. E eu estava numa situação difícil, extremamente difícil. E essa situação extremamente difícil, não tinha perspectiva, eu não conseguia ver perspectiva lá. Eu não falava o idioma. Não falava o idioma. Você fala assim, o espanhol é mole. Vai lá então, vamos ver se é mole. Vai lá. Vê um boliviano daquele falar, vê um do altiplano falar, para ver se você, né? Eles vindo aqui, falando aqui, o cara que prega muito no Brasil e com intérprete, ele fala que você entende tudo porque ele fala portunhol, ele não fala espanhol, porque ele já acha que sabe também, igual o brasileiro quando vai para lá fala portunhol pro cara, ele já acha que sabe, mas não sabe, então aí você acha que você sabe espanhol, mas olha que os dois se atrelam falando, você não entende mais nada, você fica perdido. Eu saí daqui com a mesma mentalidade que vocês. Espanhol é mole. Chega lá, eu tiro de leite. Chegava lá, eu chorava, não entendia ninguém. Ia no mercado, não sabia me comunicar. É igual inglês. Faz uma escolinha de inglês aqui, acha que isso fala. Vai para lá, fala, meu Deus, eu não sei falar nada. Mas presta atenção. Eu estava nessa situação e começou a vir o frio, que eu fui em abril. Começou a vir o frio. E depois de Santa Cruz não soube que teve um frio igual aquele. Era igual a Argentina, camarada. Foi para 2, 3, 4 abaixo de zero. E eu tinha uma camisa de manga comprida só. Eu tinha do Brasil e eu estava assim, fui missionário. Fui lá, cheguei lá que não pregava ainda direito, não ganhava oferta, não fazia nada e coisa. E eu falei, e agora, meu Deus? E agora? Primeira coisa que vem, vou voltar para casa. É por isso que eu vejo o pessoal hoje de missões fazendo transcultural. Transcultural é mole. Você levanta um monte de dinheiro e vai para lá, chega lá, tiver frio, você compra logo um troço de $1.000, coisa que você nunca teve aqui, né? Eu não tinha $1.000, eu estava com 100 bolivianos. Naquela época valia R$20, que valia dinheiro, R$20. E um dia eu estava sentado na praça com frio, cara. Eu falei, Deus, eu não vou pedir nada para ninguém. Não vou pedir nada para ninguém. Eu vou pedir para o Senhor. Eu preciso de uma blusa de frio. Porque eu estou com muito frio, Deus. Muito frio. E eu fui para casa. De tarde, bateu um carro lá. Foi a primeira blusa de couro que eu tive na minha vida. Aí depois logo apareceu uma de lã. Porque o couro também só não resolvia muito. Tinha que ter uma lã, você põe a lã. Daí você põe o couro, daí... Mas só o couro é meio gelado também, né? Bom, e daí destravou essa coisa. Eu já comprei, já ganhei terno, já ganhei não sei o quê. Já roupa não foi mal o problema. Aí eu estou um dia pregando numa cela. Vem um cara que eu sabia que era um cara do dinheiro. Terminou a pregação, o cara pegou e botou um cheque no meu bolso. Aí quando ele colocou aquele cheque no meu bolso, parece que entrou um alívio no meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aquilo me aliviou, Não foi, né? Falei, isso aí, coisa fraca não é. Aí eu estou lá desfrutando, de repente eu olho uma missionária chorando, né? E eu lembrei, ela está querendo ir embora. E estava levantando a passagem dela. Aí eu comecei, o diabo já quer me tomar, Deus nem me deu. O diabo já quer me tomar. Mas Deus falava, dá o cheque para ela. Mas eu vou ver então quanto que é. De repente eu divido, não, dá o cheque para ela. Não olha esse cheque. E eu falando, meu Senhor Jesus,
É o diabo, é o Senhor. Fala, me dá uma prova, deixa eu ouvir uma voz, um negócio. Aí fui lá, peguei e falei, tá bom, Senhor, pus. Cheguei lá e falei, irmã, toma aqui. Ela olhou o cheque e falou, meu Deus, certinho. Era $1.300. Eu falei, Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda. Verdade. Numa sala, um outro camarada, que já não está mais aqui conosco, já está no céu. Esse outro camarada viu aquela minha atitude e o Senhor falou com ele coisas profundas. Ele fez um cheque e colocou no meu bolso, $5.000. E ele pagou, enquanto eu estive na Bolívia, todos os meus aluguéis de apartamento onde eu moro, toda a vida, os 6 anos que eu fiquei lá, ele sempre pagou. Me deu ofertas fantásticas. Por causa de você ouvir, entender, saber que é Deus. Ninguém fez a minha cabeça. E eu também, no dia que preguei, não pedi oferta para ninguém. Mas existe uma ação de você conhecer. Vivi os melhores anos da minha vida num dos países mais pobres do mundo. E sempre tive uma coisa, eu falo com Deus. Eu não preciso de jeito nenhum de conversa mole para tirar nada de ninguém. Não se faz isso na palavra de Deus. Tudo o que fizer, faça com amor e por fé. 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 Você acha que o medo cura o teu filho, querido? Você acha que medo protege o teu filho? O medo não faz nada senão destruir. A fé, baseada nos princípios que eu te falei, ela leva você a entrar dentro de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Ela faz com que entremos naquele lugar. Alguém está por morrer, se ele tiver medo de morrer, você pode ter certeza que a morte vai levar ele. Mas se ele se determinar e crer, nada é impossível para Deus. Nada. Nada é impossível para Deus. Nós estamos naquele projeto de 150 dias com a família, todos os dias nós estamos reunidos. Um salmo por dia. E a nossa lista de orações. Meu primeiro pedido. O que você acha que um pai tem primeiro no seu coração? Meu primeiro pedido. Deus, eu vou ver a cura do meu filho. O nome de Jesus, ele é maior do que o nome de diabetes. Porque o meu coração estava se enchendo de medo, querido. O meu coração estava viajando lá na frente. O meu coração estava pensando, meu Deus, se tiver que cortar uma perna, meu Deus, se vai morrer mais novo que todo mundo. Os índices mostram que as pessoas, se não se cuidarem, morrem rápido demais. Meu coração se encheu de medo. Quem vai querer casar com um menino que sabe que tem diabetes, que fica se injetando insulina todo tempo? A minha mente se encheu de medo. A mente da minha esposa se encheu de medo. E nós estávamos quase já passando esse medo para ele. Ou você tem fé, ou você tem medo. Os dois não andam juntos. Querido, se você ter fé, você vai ser feliz. Se você tiver medo, você vai viver aterrorizado. Você vai viver aterrorizado. Você vai achar que não vai conseguir nada. Você vai achar que você não pode nada. Você vai achar que você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai achar que nada vai acontecer com você. Você vai achar que tudo está perdido. Você vai achar isso e você vai ser infeliz. As coisas nem aconteceram ainda e você está sofrendo com isso. Se você tiver fé,
você vai ser feliz, porque não tem obstáculo que você sabe que você não pode vencer. Acabou a melancolia, acabou a problemática, acabou tudo. Até a maneira de falar acabou. Por que eu sei que Deus cura? Porque a palavra diz, e eu creio na palavra. A minha única regra de fé é a palavra de Deus. A minha única regra de fé é a palavra de Deus. Se o mundo rege você, então você não vai conseguir agradar a Deus se a tua regra de fé, se o teu estilo de vida estiver baseado em outra coisa. Eu quero que o meu estilo de vida esteja 100% baseado nesse livro, nessa palavra. Eu creio porque a Bíblia diz que é assim. Por que você crê, irmão? Porque a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então eu posso andar em santidade, eu posso andar longe do pecado, eu posso andar na saúde, seja ela econômica, seja ela mental, seja ela moral, seja qual saúde do meu corpo físico, seja qual for a saúde, eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. E o meu Senhor está lá, pula. Você confia que eu aguento você? Hoje eu digo, Senhor, se eu com quase 140 quilos, o Senhor me aguentava, imagina agora. Eu me lanço no Senhor. Meu ministério me ajudar, eu me lanço no Senhor. Eu me lanço no Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, querido. Pastor, eu não consigo dar testemunho. Pastor, eu não consigo. Pela fé você dá testemunho. Pela fé você sai de dívida. Você aprende a administrar, você aprende a guardar, você aprende qualquer coisa pela fé. Pela fé você ora pelos enfermos e eles são curados. Pela fé entendemos que os mundos, presta atenção, pela fé entendemos que os mundos, os astros, as estrelas, tudo que você está vendo aí, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé eu acredito que a lua, as estrelas, tudo que tem, todo o universo, todas as galáxias foram feitas por Deus. Pela palavra de Deus, haja luz e houve luz, haja separação de águas, haja isso, haja... Pela fé eu creio nisso. Pela fé eu creio que Jesus morreu por mim. Pela fé Abel, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Charles Spurgeon está morto há mais de 200 anos, mas os seus quase 2000 sermões falam e falarão enquanto o mundo for mundo. Enquanto existir um ser humano aqui nessa terra, os sermões de Spurgeon alcançarão eles. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Se você seguir aqueles 3 princípios, não tem nada que Deus não pode fazer. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quero te ler só mais um versículo aqui. Mateus capítulo 8. Mateus 8. E ele lhe disse, por que temeis? Mateus 8, 26. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé?
Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Quando Jesus entra no teu barco, e o teu barco está naquela tempestade, como estava dos apóstolos, dos discípulos, ele pergunta: por que você está com medo? Aí você pensa assim: você só pode estar de brincadeira, né, Deus? Você não está vendo esse mar aqui? Esse mar vai tragar a gente. Você só pode estar de brincadeira, né, Deus? Você não está vendo como é que está a minha vida? Você não está vendo como está o meu casamento? Você não está vendo como está isso? Aí Deus respondeu: não estou de brincadeira não. Eu não estou de brincadeira não. Se você me conhecesse, primeiro você não tinha entrado nessa, porque você tinha falado comigo e eu tinha ministrado no seu coração. Mas já que você não me conheceu e entrou, agora me conheça para sair. Me conheça. Me conheça para sair. Eu não estou brincando. Porque temeis, homens de pequena fé. Nesse aqui não está dizendo que a fé tem tamanho, mas está dizendo: você não consegue acreditar que eu estou aqui. Você não consegue acreditar, então preste bem atenção no que eu vou fazer. Mar, aquieta-te. Vento, shhh. E a Bíblia diz que entrou grande bonança. Eu tive no Mar da Galileia, e alguns irmãos aqui tiveram. O meu guia, um judeu, aliás, o dono do barco que eu estava, disse o seguinte: nunca mais, já fazem mais de 2000 anos que Jesus mandou esse mar aqui se acalmar, nunca mais houve-se uma tempestade, nunca mais houve um vento aqui, nunca mais. Mais de 2000 anos. Porque quando Jesus dá uma sentença, ela é definitiva. Eu quero Jesus do meu lado, querida. Você está com medo do quê? Você está com medo do quê? Quer andar no achismo? No mínimo, conheça a palavra do Senhor. Para você achar o que é certo, conheça princípios do Senhor. Você quer agradar a Deus?